capítulo 1, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Amém? Pela identificação que o próprio faz, ele se apresenta como filho de Davi, rei de Jerusalém. Mas nós não temos dificuldades de entender que se trata do rei Salomão, do sábio Salomão, o homem que viveu tudo que pôde viver, que conquistou tudo que pôde conquistar. E nós sabemos o que representa a história de Salomão na Bíblia. Mas nesta noite eu quero parar um pouco para pensar com você sobre a mensagem de Eclesiastes que ele tenta trazer para o seu povo, e que, como foi escolhido como um livro inspirado, está na Bíblia Sagrada, e nós o temos como assim, é a palavra de Deus. Salomão, ele faz algumas conclusões acerca da vida, conclusões que até parece um homem comum pensando ou trazendo alguma reflexão. Essas conclusões trazem também algumas confusões, algumas dificuldades para a gente entender. Mas justamente porque Salomão está trazendo um ponto de vista humano das coisas, nós precisamos entender, quando lemos as Escrituras Sagradas, quando a Bíblia está dizendo algo, ou quando ela está apresentando a opinião de alguém que faz parte dessa história. Então, o livro de Eclesiastes parece ser um dos livros mais pessimistas da Bíblia, mas é justamente devido à forma como ele é apresentado. Ele é apresentado a partir do ponto de vista humano de Salomão. E quando ele faz essas considerações, nós começamos a entender que algumas coisas acontecem conosco também. Na nossa vida, tem momentos que a gente fica sem entender o que está acontecendo, ou por que está acontecendo, ou para que está acontecendo, como já foi dito nesta noite. E se a gente não tiver cuidado, somos afetados pelas frustrações, pelas afrontas, pelas grandes adversidades, pelos maus resultados. Esperamos algo e esse algo muitas vezes não acontece. E no mundo espiritual há um trabalho, há uma força para fazer com que as nossas dificuldades se tornem empecilhos para a nossa vida espiritual, para a nossa fé. E aí que nós devemos ter cuidado quando fazemos alguma análise, porque do ponto de vista humano, considerando o que está escrito em Eclesiastes, dá para você chegar e fazer a seguinte pergunta: será que vale a pena viver? Isso independente do credo religioso. Independente do credo religioso. Quando se olha para as dificuldades, quando se olha para as barreiras, quando se encontra mais prejuízo do que lucro, quando as coisas não estão andando como nós esperamos, mesmo você sendo cristão, você pode cair nessa tentação de pensar que não vale a pena viver. E assim vai as palavras do sábio. Ele considera que tudo é vaidade, mas não é vaidade do ponto de vista que algumas pessoas pensam. Vaidade no sentido de ilusão, de algo passageiro, ao ponto de que ele faz um lamento e ele vai usar
esse termo no livro pelo menos 35 vezes. E ele chega ao ponto de, no versículo 13, ele dizer: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho? Valeu a pena chegar até aqui? Valeu a pena fazer tudo isso? Às vezes você se encontra um pouco vazio. Apesar de tudo que você faz, e você procura fazer o certo, mas você se encontra um pouco vazio. E a tua vida começa a ficar um pouco sem sentido. Salomão também teve esse mesmo problema, e eu estava pensando sobre essa situação, e sei que eu já passei por isso, você também já passou. A vida debaixo do sol, como ele aqui apresenta, a vida na terra, tem tantas dificuldades, que o pessimismo fica nos cercando todos os dias, querendo dizer que nós não vamos conseguir, devido às dificuldades. Um poeta americano, ele disse uma certa vez: a vida é como uma cebola que você descasca, uma camada de cada vez, e que por vezes te faz chorar. Quem já descascou cebola sabe o sentido disso aqui, principalmente as donas de casa. Cebola você vai tirando uma camada de cada vez, para preparar o prato delicioso que você quer, mas que de vez em quando ela lhe faz chorar. E o poeta fez essa analogia com relação à vida, e de fato, a vida não se vive 30 anos de uma vez. Quem tem 30 anos hoje viveu um dia após o outro. E nesses 30 anos, e isso vale para qualquer idade que tenha, você teve momentos de alegria, você teve comemorações, mas você teve também muitas lágrimas. Você já teve que enfrentar muitas dificuldades. No entanto, você não pensou em parar de viver. Você está vivendo um dia após o outro. E nós devemos pensar assim de fato. O dia hoje não foi bom, ou a semana não foi boa para nós, mas não deixe que os resultados desta semana, ou que os resultados do dia de hoje, determinem o amanhã, ou o teu futuro. Nós temos que ter um olhar um pouquinho acima dessa perspectiva humana. Somos crentes em Jesus, temos promessas de Deus na nossa vida. Nós não podemos viver, como disse Paulo aos Coríntios, até tratando de um outro assunto, mas ele disse que o povo deveria ser ignorante e não ficar como aqueles que não têm esperança. O assunto lá é outro, não quero aplicar aqui, mas de fato a igreja muitas vezes está sendo ignorante acerca das lutas e das dificuldades, acerca das adversidades. E muitas vezes nós estamos encontrando crentes, pessoas que servem a Deus, como gente que não tem esperança, fazendo de um momento de dificuldade, determinando o seu futuro a partir de uma dificuldade que você tem, como se as coisas que nos sobrevêm como lutas e provações fossem coisas tão estranhas assim. Jesus nos diz em João 16 e 33: no mundo tereis aflições. A palavra de Deus vai nos dar garantias de que as aflições vêm, os problemas vêm, as barreiras vêm, mas o Deus que nós servimos é um Deus que não nos desampara, e Ele não desampara em nenhuma das circunstâncias. E eu vou usar as palavras do profeta Jeremias para dar suporte a isso que eu acabei de falar. No capítulo 43 de Jeremias, ou melhor, Isaías, e versículo 2, Isaías 43 e 2 diz: Deus falando para mim e para você nesta noite: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é o Deus que está conosco em qualquer situação.
circunstância, em qualquer situação da vida, em qualquer dificuldade, Ele estará conosco. Seja na água, seja no fogo, seja onde for, Ele não nos deixa só. Não importa o que você está passando, saiba disso e guarde isso na sua mente, principalmente no seu coração. Deus não nos deixa só. E a chamada dele na nossa vida é para ter uma vida abundante. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O lado não é ficar. Ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas é possível ser abundante em meio às dificuldades? Sim. Quem está em Cristo? Sim. Quem serve a Deus? Sim. É só você olhar para a igreja primitiva, olha para o exemplo dela. Quais eram os bens que aquele povo tinha? Quais eram os privilégios que os crentes primitivos tinham? Nada de privilégio. Perseguição em cima de perseguição. Seus bens confiscados pelo império. Quais foram os privilégios que teve o apóstolo Paulo, deixando toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu preparo para servir ao Evangelho? Paulo recebe açoites, Paulo passa por cadeias, Paulo é perseguido, Paulo morre decapitado. Mas esse mesmo Paulo que passava por açoites, cadeias, dificuldades, fome, muitas vezes naufrágios, ele disse uma certa vez para a igreja, ainda estando preso, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra só tem valor na vida de quem está na prova, não é na vida de quem está conseguindo comprar um carro novo agora não, nem que está conseguindo êxito no sucesso profissional não. Essa palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece, só tem um verdadeiro sentido quando ela é professada por alguém que está sendo provada, por alguém que está obtendo resultados negativos, mas continua crendo, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para aquele que está olhando para a família, está vendo a família desestruturada, mas olha para o Senhor e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cristão não pode baixar a cabeça para as dificuldades, não pode recuar, não pode viver pelas condições da vista, pelo que se vê, pelo que se pode ter, não. Precisa viver por fé e entender o que verdadeiramente é a vontade de Deus na nossa vida. Então por isso que muitas vezes nós estamos assim, temos direito a uma vida abundante, mas estamos vivendo aflitos, desesperados, descontentes, desgostosos, angustiados, tristes, porque deixamos de olhar para a promessa. A promessa é vida abundante. Ser feliz com o que tem, ser feliz pelo Deus que tem, ser feliz pela fé que recebeu. Faz parte dessa vida abundante em Cristo Jesus. Este homem, Salomão, como já disse, ele conquistou tudo o que poderia conquistar. No capítulo 2, de versículo 24, ele diz assim, não é pois bom para o homem que coma e beba, que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Pelo menos algo bom ele fala e escreve quando ele reconhece que tudo vem da mão de Deus. Para sustentar esta palavra de Salomão, nós temos uma palavra em João capítulo 3, versículo 27, onde ali está escrito dizendo que o homem não recebe nada se do céu não for lhe dado. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida
nesta noite, a partir disso que eu tenho falado. A porta que você precisa forçar para entrar não é de Deus. Escute isso. A porta que você precisa forçar para entrar não é de Deus. Quando é Deus abrindo a porta, você não tem dificuldade para entrar, para passar por esta porta. Isso pode ser coisa da cabeça do pregador. Não. A palavra de Deus me dá garantia para dizer isso. Eu posso mostrar isso para você nas Sagradas Escrituras, através do profeta Isaías. Vamos ver o que diz o profeta Isaías. A palavra de Deus é uma palavra confiável, uma palavra que nós não podemos de forma nenhuma desprezá-la. Ele diz através do profeta Isaías, e ele usa um homem ímpio. O nome dele é Ciro. E ele vai usar esse nome chamando ele de seu servo, de seu ungido. É uma coisa que nós temos dificuldade de entender. Mas ele diz que vai adiante de si. E ele vai rompendo todas as dificuldades. Ele vai quebrando todas as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Ele vai endireitando o que está torto. Então, se Deus foi capaz de usar um homem como Ciro, que era um rei pagão, ele disse: Ciro, eu vou na tua frente. Ciro, eu vou revelar os tesouros das escuridades. Aí eu pergunto para você: se Deus tomou Ciro, um rei pagão, para fazer isso com ele, o que não fará conosco que somos servos dele? Deus, ele vai na frente, ele vai quebrando tudo, ele vai desfazendo tudo, ele vai preparando o caminho, ele vai abrindo a porta, ele vai te levando aquilo que ele tem determinado. Tudo vem da mão de Deus. Tudo vem de Deus, não vem do homem. A sua capacidade é apenas um detalhe, a sua preparação, o seu curso, que você é só um detalhe, mas tudo vem da mão de Deus. Olhando para este livro de Eclesiastes, a gente percebe que o sábio, ele vai colocar duas chaves, nós podemos falar assim, neste livro. Uma no início e outra no final. A primeira chave é justamente quando ele começa a orientar as pessoas no versículo 2, dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, é fútil, é passageiro, nada aqui permanece. É isso que ele está querendo dizer para nós. Nada aqui permanece. Tudo aqui é passageiro. Se engana quem pensa que tem alguma coisa e é dono dela. Tudo aqui é vaidade, tudo passa. Essa referência aqui que nós consideramos como chave é porque isso dá um freio a algumas pessoas. É como se Salomão estivesse dizendo assim: não se exalte, não se anime demais. Você tem dinheiro? Pode passar. Não se exalte. Você tem uma empresa, ela também vai passar. Um dia você vai embora, vai ficar para os filhos, fica para os netos. Tudo passa. Você tem um bom cargo na empresa, também passa. Porque tem gente que está inchado, porque agora tem uma posição de destaque. Agora eu cheguei onde eu queria, mas passa. Tudo isso é vaidade. Conquistar não é pecado, mas conquiste no equilíbrio, sabendo que hoje tem, mas amanhã pode não ter. Para isso, o Espírito está querendo dizer para nós: não humilhe ninguém. Não humilhe ninguém. Não despreze ninguém. Tem gente hoje que no passado não tinha, hoje está precisando de alguém. Tem gente hoje que no passado foi, hoje já não é mais. Isso é uma chave para a vida. Lembre dessas coisas. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12,
Tem uma referência que eu faço questão de mencionar dentro desse assunto que eu estou falando aqui. A partir do versículo 13, Jesus também vai nos chamar a atenção para aquelas pessoas que não sabem se equilibrar. Ele vai falar sobre o rico insensato, um homem que tem muito, mas consegue mais. E ele vai dizer primeiro para os seus discípulos assim, versículo de número 14, mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Porque estavam brigando por herança. Ele disse: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Tem gente enganada. Tem hora que real, dólar, euro, pode procurar a moeda que você quiser, não dá jeito. O médico chega e diz assim, chama a fornecer, eu posso fazer nada. Não, mas não, chegou no limite. Não, mas eu tenho uma fazenda que eu posso vender. Não adianta vender, pode vender, mas vai jogar fora, não dá para fazer mais nada. A vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. E ele vai exemplificar com a parábola do rico insensato. Ele disse que o homem tinha muito, mas ele produziu muito mais. E ele começa a dizer: o que eu vou fazer agora para colher esses frutos? Recolher esses frutos. Aí ele começa a dizer: farei isto, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as novidades, meus bens. E até aí não tem nada de errado. Prosperar não tem nenhum erro, não tem nenhum pecado. Mas onde é que esse homem pega? É que ele pensa que a vida dele consiste nos bens que ele adquiriu. E aí ele vai errar quando ele vai dizer, no versículo de número 19, ele diz: e direi a minha alma: alma, tens em depósito para muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Há uma confusão na mente desse homem que acha que os bens materiais vai suprir as necessidades espirituais. A carne, nós como ser humano, nós procuramos coisas, e é normal isso, comodidade material, física, isso é normal. Mas nunca devemos confundir as coisas. Sua alma não se alimenta de carro novo, nem de dinheiro no banco, nem de empresa, nem do que você tem. A sua alma é alimentada pela palavra, pela reunião na igreja. Tudo aquilo que chegar na tua vida que te tirar isso, você tem que pensar, parar para pensar e ver que alguma coisa está errada. E quando Deus resolve falar, ele vai logo pesado com aquele homem. Ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que tens preparado? Para quem será? Muita gente de posses, não é aqui discriminando, nem conceito, nem preconceito, mas muita gente quando parte para a eternidade deixa a família brigando por tantos bens que adquiriu. E dá uma guerra na família, e irmão fica contra irmão, e entra na justiça contra o outro irmão, e é tanta coisa, e tudo isso passa, tudo isso é vaidade. A gente tem que entender. Olhe para o seu momento agora e olhe pensando que um dia isso vai passar. Sua vida não consiste nisso. E olhe que Salomão, meu irmão, ele tinha razão de dizer isso. Conheceu muita coisa, viveu muita coisa. No versículo 11 do capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz assim: olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Gente que tem muito, dorme pouco, se alimenta mal, só vive assustado com medo de virar pobre de novo. A gente não sai de casa, pelo menos sai de casa da igreja para casa, quando voltar, vou me deitar, vou dormir, vou dormir. Mas tem gente aí que conquistou tanto, como disse Salomão, e hoje só tem como fruto aflição de espírito. E ele diz: que proveito há debaixo do sol? E as pessoas não aprendem, ignoram isso. Mas você pode viver como você quiser. Meu amigo, minha amiga que estiver aqui na igreja,
Irmãos e irmãs jovens, você tem direito a viver como você quiser, fazer o que você quiser, a vida é sua. Mas Salomão vai colocar a segunda chave desse livro, que faz você pensar nesta noite. No capítulo 12 de Eclesiastes, versículos 13 e 14, vai estar a segunda chave. Ele vai, como se estivesse querendo fechar o assunto, mas eu não estou fechando a mensagem. Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Liberdade de fazer o que quer você tem, mas viva fazendo o que você quer, sabendo que Deus chamará para uma prestação de contas. Deus nos convidará, nos levará a uma prestação de contas. Então ele diz que o que resume tudo a vida do homem é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. E ele diz: mas é o dever de todo homem. Então Salomão fala de tudo isso, das possibilidades, mas ao mesmo tempo ele fecha, dizendo esta é a verdade. E no decorrer desse livro, a expressão debaixo do sol, por exemplo, ele vai usar 27 vezes. 27 vezes. 35 vezes vai dar, 27 vezes debaixo do sol. E o pastor americano George Morgan, ele disse o seguinte: Salomão foi um homem que passou por todas essas experiências debaixo do sol, sem se preocupar com coisa alguma acima do sol. E aqui eu quero fazer uma reflexão com a igreja. Ele avalia, ele chega à conclusão que Salomão falou tantas vezes debaixo do sol e disse tantas vezes que era vaidade as coisas, porque ele só olhou para as coisas com a perspectiva de baixo e nunca olhou com a perspectiva de cima. Nunca olhou o que há acima do sol, o que existe após a morte. E nós temos pessoas vivendo assim, que resumem a sua vida ao hoje, ao agora, ao que pode fazer, ao que pode viver, ao que pode curtir. E essas pessoas, elas não têm nenhuma perspectiva acima do sol. Você vai pregar para elas: quando morrer, acabou. Eu estou preocupado, quando morrer, me joga em qualquer lugar, bota numa esteira, bota numa rede. Quando morrer, acabou. São pessoas que não têm perspectiva de nada acima do sol. Mas esta igreja, ela tem uma esperança de morar na eternidade com Jesus. Nós temos essa esperança. A nossa expectativa não é somente de conquistar aqui, que não é pecado, já falei, repito. Você pode estar bem aqui, você pode viver bem aqui, mas a tua perspectiva maior tem que estar além do sol. Até porque Jesus deixou claro em João capítulo 14, confortando os seus discípulos para eles não ficarem apavorados, tristes, angustiados. Ele diz: eu vou, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar os lugares, e eu voltarei para levar vocês para estar comigo onde eu estiver. E João, prisioneiro na ilha de Patmos, vai ter uma revelação da nova Jerusalém, uma cidade murada com muro de jaspe, com ruas e praças de ouro, uma cidade que não depende de luz, não depende do sol, não depende de lua. A glória do Cordeiro resplandece sobre ela, e é este lugar a nossa maior perspectiva. Não viva apenas olhando para o agora, para o já. Se você viver apenas para o agora, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, depressiva, triste, angustiada. Se você tudo que a sua vida gira em torno das coisas que você pode adquirir aqui, quando você não adquire, você adoece. Você tornou-se uma pessoa materialista, que hoje existe teologia para tudo quanto é gosto. E algumas teologias só levam o homem à ambição. Tem igrejas que estão levando as pessoas a serem ambiciosas. Não, você não pode se conformar com pouco. Você não pode se conformar com um carro que não é do ano. Você não pode se conformar com a casa que não é melhor do bairro. Você um condomínio fechado. Essas igrejas, elas pregam qualquer coisa, menos o Evangelho de Jesus. Não fomos chamados para
para viver em cima de uma perspectiva humana somente e olhando apenas para o que há debaixo do sol. Fomos chamados para servir ao Senhor e crer que vai chegar um momento que, quando não der mais para viver aqui, a trombeta de Deus vai tocar e nós seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares e disse Paulo aos Tessalonicenses: ficaremos para sempre com o Senhor. Irmão, irmã, amigo, amiga, se não deu para conquistar alguma coisa que você desejava, se a sua vida não está como você desejava, nesta noite, levanta a sua cabeça, olhe acima do sol, veja que há um plano divino, há um Deus que está trabalhando em nosso favor. É preciso levantar a cabeça. Não entre nesse pessimismo da sociedade, não. Você pode ser um homem bem sucedido sem ter bens. Paulo é nosso exemplo. Já citei. Porque o homem dentro de uma cadeia, ter coragem, ter ânimo, de animar quem está fora e dizer: posso todas as coisas que me fortalece. É um homem bem sucedido sem ter bens. Tem gente que não tem nem a metade do que muita gente aqui tem, mas é melhor do que certas pessoas. Sabe por quê? Aprendeu com Paulo. Paulo disse assim: aprendi a contentar-me com o que tenho, sem ter abundância e sem passar necessidade, sem viver com alto salário, sem viver com salário menor, sem viver até na prova, sem emprego, porque até na prova, sem emprego, Deus manda pão e carne e coloca a gente lá no ribeiro para beber água. Esse é o Deus que eu sirvo. E é o Deus que a Bíblia apresenta. Mesmo na hora da prova, o Senhor é quem se revela conosco. Isaías 64:4, ele vai mostrar um Deus que o mundo não conhece. Ele vai dizer lá: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem está esperando em Deus? Quem está esperando? Não espere no governo, não espere na mudança de presidente, não espere quando o país sair da crise, não. Espere em Deus, porque Ele trabalha em seu favor. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não fique dizendo como Salomão nesse que a gente se esforça tanto e quando olha ao redor conseguir tão pouco, restou pouca coisa, o labutar foi tão grande, às vezes a gente trabalha exaustão fisicamente falando e a gente não tem muita coisa financeiramente falando, aí traz um sentimento de tristeza, de angústia. Tem gente que está desanimada na fé porque não prosperou. Eu pergunto para você: por que você aceitou Jesus? A mensagem era de prosperidade, te chamaram para ser próspero, então te enganaram. Te enganaram. E Jesus diz em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A promessa foi perdão de pecados, alívio, não foi de prosperidade. Se te pregaram assim, te enganaram, foi uma pessoa que não tinha firmeza no Evangelho. E aí você fica: corri tanto para nada. O que adianta ser crente? Corri tanto para nada. O meu vizinho não é crente, tem mais que eu. Aí você vai cair no erro de Asaf. Asaf, ele vai dizer do Salmo, se não me falha a memória, 73 ou 77, não me falha, agora no do Salmo: olhei e vi o ímpio prosperar. Aí ele disse: e os meus pés quase se desviaram. Tem gente se desviando aí, mas não é nem porque o diabo tentou com o pecado da prostituição, é só porque desanimou, porque não prosperou. Recebeste um evangelho falso, lamento informar. O evangelho que nós recebemos faz prosperar, também faz, é bondade divina. Se ele quiser fazer você prosperar, ele vai fazer. Ninguém tem nada a ver com isso.
Mas a tônica do Evangelho não é prosperidade. Somos chamados para arrependimento de pecados. Somos chamados para viver uma vida de piedade. Não é uma falsa piedade, não. Viver uma vida espiritual com Deus. Nós não podemos viver uma vida de uma falsa espiritualidade. E quem abaixa a cabeça diante das lutas, eu entendo que está vivendo uma certa falsa espiritualidade. Se abater, todo mundo se abate, mas não se pode baixar a cabeça nem confessar. Tem que levantar a cabeça, olhar para as coisas que são de cima e saber que além do sol tem um Deus que cuida de nós. Irmãos, os dias de Salomão, é interessante, eu estava dando uma olhada quando eu estava nessa mensagem, e não era diferente do nosso, não. Depois, se você quiser dar uma olhada com atenção nesse livro, você vai encontrar no capítulo 4, versículos 1 a 3, pobres sendo injustiçados. No capítulo 5, versículo 8, você vai encontrar políticos corruptos. No capítulo 10, versículos 6 e 7, você vai encontrar líderes do meio do povo incompetentes. No capítulo 8, versículo 1, você vai encontrar culpados que permanecem impunes. No capítulo 5, versículo 10, você vai encontrar materialismo. E no capítulo 7, versículo 10, você vai encontrar pessoas que estão com saudade dos bons tempos. E eu pergunto, não parece muito com os nossos dias, não? Parece. Parece. Salomão viu tudo que nós estamos vendo hoje. Parece um dos dias atual. Por isso que ele chega a essa concepção. Então, se você buscar satisfação nas coisas daqui, nunca vai estar satisfeito. Em todo tempo teve injustiça, em todo tempo teve pobre, em todo tempo teve pessoas maus que parece que nunca são vistas, nunca são punidas, em todo tempo teve corrupção, materialistas, em todo tempo teve essas coisas. E aí me faz lembrar nesse instante a palavra de Jesus, quando ele está falando acerca da sua crucificação, e ele vai dizer para os seus discípulos que quando ele seria crucificado, ele disse: quando me levantarem, eu atrairei muitos a mim. Jesus sendo levantado naquela cruz do Calvário, crucificado, ele disse: atrairei muitos a mim. Quantos aqui foram atraídos simplesmente pelo sacrifício de Cristo? A única coisa que nos sustenta na igreja, a única coisa que sustenta a nossa fé, é se formos de fato atraídos pelo sacrifício de Cristo do Calvário, que pagou a nossa culpa, que levou as nossas dores, que levou as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, disse Isaías. Sinta-se atraído pelo sacrifício de Cristo. Não é para as coisas desse mundo que tudo vai passar. Só vai ter condição de ser crente daqui para frente quem for atraído pelo Cristo que foi crucificado. Quem foi atraído para uma igreja com promessas vãs, vazias, não vai poder continuar, porque nós estamos caminhando para o fim. Jesus está voltando. E o mundo está aí sendo preparado a plataforma do anticristo. Não dá para satisfazer aqui neste mundo. Por isso que Jesus nos chama a atenção em Marcos capítulo 8, versículo 36, quando ele diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Dentro do assunto de Salomão, ele diz: que proveito tem? Jesus vai mostrar um pouco mais além. Que proveito tem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que começou conosco, mas prosperou tanto que a prosperidade sufocou e hoje ele não vem mais aos cultos. De que adianta? Ter tanto ao ponto de não poder estar na igreja. Ter tanto ao ponto de não ter mais tempo de oração para falar com Deus. Ter tanto e se afastar de Deus. E você sabe que a história de Salomão é um pouco complicada. A Bíblia denuncia, dizendo que as mulheres estranhas que Salomão adquiriu, elas
desviaram o coração de Salomão. Temos que ter cuidado com coisas que desviam o nosso coração, porque isso nos leva a uma vida vazia. Onde está o teu coração? Jesus disse: aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Onde é que você está empreendendo forças? Não compensa. Tem gente que trabalha os 3 horários. Eu não sei que é que a pessoa desse treinamento. E aí o salmista diz: inútil é levantar de madrugada, trabalhar até tarde. Aí ele diz assim: o Senhor dá um sono tranquilo àqueles que o amam. Não adianta correr como louco, sem saber sequer se está vivo amanhã. Isso é vaidade. Nessa loucura se perde famílias, se perde a própria vida. Por quê? Se terceiriza a criação dos filhos. É marido e mulher trabalhando de dia à noite, quando chega em casa, a babá já deu banho dos meninos, já lavou, já foi-se embora. Você terceirizou a vida dos seus filhos, a educação, o cuidado. Aí o afeto diminui, o amor diminui. Aí daqui a pouco tem briga dentro de casa, tem confusão. Os filhos querendo um pouco mais de você, você não pode dar. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que homens e mulheres são cada vez mais cidadãos e cidadãs bem-sucedidos e cada vez menos pai e mãe. Cada vez menos pai e mãe. Como é que nós podemos ter uma sociedade forte? Como é que nós poderemos ter uma igreja sadia se estão fugindo desses princípios? Trabalhar não é pecado, mas você não pode viver para trabalhar, você tem que trabalhar para viver. O problema é se contentar com o que tem, né? Mas a vaidade é tanta que a gente quer trabalhar para conquistar o que o vizinho tem. Deixa o vizinho para lá. Ele tem, eu posso. Nem sempre, às vezes você não sabe nem os meios de como ele adquire. Aí você fica se matando que nem doido e não vai chegar nunca, porque você não sabe os meios que foram utilizados para chegar onde ele chegou. Essa regra tem exceção. Eu estou aqui condenando todas as pessoas, essa regra tem exceção. Nós já devemos parar para pensar sobre isso. Nós devemos ter cuidado e se lembrar que essas coisas vão passar. A vida passa rápido. Quando você menos esperar, você vai acordar no dia dizendo assim: por que eu fiz isso? Por que eu vivi isso? Por que eu escolhi essas coisas? A gente tem que entender que a vida é mais do que nós pensamos. Paulo vai denunciar um obreiro dele, né? 2 Timóteo 4,10, chamado Demas. Ele diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Começou a amar as coisas deste mundo, você é um forte candidato a abandonar a fé, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Quando os bens materiais estão acima de qualquer coisa, você é um forte candidato para abandonar a fé. A corrupção desse mundo é terrível. Por isso que em 1 João 2, primeira vez que João 2, versículos 14 e 15, ele vai falar que o desejo dos olhos, o desejo da carne, tudo isso passa, a concupiscência da carne passa. Ele diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. E essa palavra é ampla, vai permanecer você, vai permanecer a sua família, vai permanecer o seu legado de fé. Senão a gente vai cair no erro de cair e achar que tudo debaixo do sol vai passar e não tem mais nada além do sol, e vamos viver só um momento e vamos cair em condenação. E aí vem decepções, frustrações, derrotas. E a sustentação da sua vida, como é que fica? Nesta noite, que o Deus dos céus, que Jesus Cristo comprou esta igreja com seu sangue, possa nos fazer entender que há algo mais além do céu.
algo mais. Não olhe somente para as coisas da perspectiva de debaixo do sol. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui pode ser chamado de ilusão. É fútil. É algo que não tem sustentação. Mas o nosso relacionamento com Deus é algo tão forte que nos tira desse plano material fraco e nos leva para a eternidade para estar com Ele. E aí eu quero encerrar fazendo essa pergunta para todos nós: qual é o nosso nível de relacionamento com Deus hoje? Você já parou para pensar nisso? Se você é daqueles que só pensa nas conquistas e está triste porque não conquistou, se você é daqueles que só pensa nos sonhos, não é proibido sonhar, não é proibido planejar, mas nós temos que ter como máxima para a nossa vida Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não vai precisar ter mão de dois, não. O Senhor vai acrescentar, vai acrescentar, vai acrescentar. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu quero deixar esta palavra profética para a tua vida. Cuide da obra de Deus, cuide da tua família, cuide de você mesmo. As demais coisas serão acrescentadas. Porque